bem-vindo ao nosso canal. Você sabe o que a Constituição de 1988 trouxe em relação às minorias? O Fadiza Play responde. Primeiramente, é bom esclarecer que no meio jurídico ou sociológico, o conceito de minoria não é somente um aspecto quantitativo, mas sim uma situação de desvantagem social. Então, não é pela quantidade de pessoas de determinado grupo que se pode dizer que se esse grupo é ou não uma minoria. Alguns exemplos de minorias que podem ser citados são os negros, os índios, os idosos, portadores de necessidades especiais, a criança, o adolescente, dentre outros. A nossa Constituição Federal de 1988 assegura a todos a defesa dos direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana, independente de cor, raça, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Após a promulgação da Constituição, houve uma série de mudanças que trouxeram uma verdadeira evolução na nossa legislação, no que diz respeito à proteção destes direitos das minorias. Quando tratamos dos negros, deve ser levado em consideração toda a bagagem histórica que esse grupo carrega, e a Constituição visa promover uma chamada discriminação positiva, instituindo um tratamento privilegiado aos povos negros e à sua cultura, em compensação pela história de exploração e discriminação negativa, bem como exclusão social. No rol de proteção à minoria negra, tivemos em 5 de janeiro de 1989 a criação de uma importante lei, que é a Lei nº 7.716, que definiu os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Temos ainda, pessoal, um rol de leis que foram importantíssimas para a inclusão social dessa minoria. Como exemplo, temos a lei que cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, dentre os quais certamente se encontra o direito à igualdade racial, a lei que institui o Dia da Consciência Negra, a lei que dispõe sobre a legitimação de posse de terras públicas estaduais decorrentes das comunidades de quilombos e muito mais. E após todas essas leis, tivemos ainda a criação do Estatuto da Igualdade Racial, que é uma lei especial do Brasil, do ano de 2010, sendo um conjunto de normas que visam a coibir a discriminação racial e a estabelecer políticas para diminuir a desigualdade social existente entre os diferentes grupos raciais. Certamente um avanço. Avançando agora para outras minorias, vamos falar sobre os direitos que a Constituição traz para os povos indígenas. Nossa atual Constituição pode ser considerada um marco na conquista e garantia de direitos pelos indígenas no Brasil, tendo os direitos dos índios um capítulo específico no nosso texto constitucional, assegurando o respeito à sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. A Constituição permitiu que os índios, suas comunidades e organizações possam acionar a justiça em defesa de seus direitos e interesses. Estabeleceu também os direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam como direitos originários, ou seja, deu maior dignidade ao indígena e sua tradição. Além dessas minorias, temos que falar sobre os direitos da pessoa idosa. Existe até o estatuto especialmente para isso. É o Estatuto do Idoso, que regula os direitos da pessoa idosa com idade igual ou superior aos 60 anos. Resumidamente para vocês, ele estabelece a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público de assegurar ao idoso com absoluta prioridade o direito à vida, saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, convivência familiar e comunitária, dentre outros. Enfim, vocês devem ter em mente que é uma enorme proteção em torno da figura do idoso. E não podemos nos esquecer dos direitos dos portadores de necessidades especiais. A Constituição visa garantir aos portadores de necessidades especiais proteção e integração social, a inclusão no mercado de trabalho e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, eliminando preconceitos e, no caso de deficiências de caráter físico, obstáculos arquitetônicos. Em outras palavras, é dar acessibilidade e tratar com especial atenção os membros dessa minoria. E, finalmente, o direito da criança e do adolescente. A proteção integral às crianças e adolescentes está previsto nos direitos fundamentais inscritos no artigo 227 da Constituição Federal de 1988. Há uma prioridade absoluta à criança e ao adolescente, já que estão em uma condição peculiar de pessoas humanas em desenvolvimento. Esses direitos também vêm com maior proteção ainda no famoso Estatuto da Criança e do Adolescente, também apelidado de ECA, e que quer priorizar a efetivação dos direitos mais importantes para esses indivíduos, como alimentação, educação, esporte, cultura, dentre vários outros. E aí, aprendeu alguma coisa nova com esse vídeo? Então deixe o seu like, mande para seus amigos e se inscreva no nosso canal. Nos siga também no Instagram, @FadizaPlay. Fadiza Play, o conhecimento não pode parar.